Boa tarde, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ontem tive um imprevisto, não consegui fazer aí com vocês o encontro síncrono, e aí eu vou deixar a gravação para que vocês tenham orientação, igual a gente comentou, né, durante o último encontro, que nós temos aí a segunda atividade, que é a atividade do piano, ok? Então aí nós vamos estar passando a explicação. Caso tenha dúvidas, lógico, estou à disposição em via correio tech, tá? E aí a ideia é estar fazendo o piano. O que é o piano, né? O que o circuito do piano vai fazer? Um botão que, quando é pressionado, ele acende um LED, e acendendo esse LED automaticamente vai fazer um som no buzzer, né? O buzzer nada mais é do que um alto-falante, que é o mesmo que é usado aí no speaker, né? Do PC, do computador. Então vamos lá para o simulador para a gente começar a construir o nosso cenário, né? O nosso layout do circuito. Então, vou fazer aqui a alternância de janela. Aqui é a cara do circuito para vocês verem, né? Eu gostaria que vocês percebessem que aqui nós temos o objetivo de montar ele e deixar visualmente, né, bem limpo, clear, tá? Percebam que eu tenho o buzzer, né? Tem aqui o LED e um botão. Eu acho que inicialmente a gente deve fazer um circuito funcionar. Funcionando um botão, depois a gente vai adicionando os outros, ok? Então, se eu iniciar a simulação, vocês vão perceber que ao clicar aqui no botão, o buzzer faz o som, aqui o som está um pouco mais baixo, né? Vamos supor que eu aumente, e você vai perceber que o som é feito, e reparem também que o LED é aceso, ok? Então vamos lá. Vou parar a simulação, nós vamos construir esse layout aqui desde o começo, explicando o passo a passo. Eu já comentei com vocês que a posição do protoboard também é interessante. Aqui eu achei a estratégia melhor colocando aqui do lado, tá? Existem alguns alunos que fizeram o quê? Ao pressionar aqui o botão, tá? Ele também acende o LED, tá? Pode ser feito também, tá? E fica a critério de vocês. Até mesmo porque o resistor já diminui aqui, ó, a quantidade, né, de energia que é passada. Eu quero que vocês também entendam que o botão é como se fosse uma chave, um interruptor, né? E aqui ele entra uma energia, ao ser pressionado, ele vai fazer com que essa energia prossiga aqui e continue, tá? Então é como se fosse uma chave, um interruptor. A energia que entra aqui, sai aqui, a energia que entra aqui, sai aqui, tá? Mas nós vamos trabalhar com um só, porque o GND ele já está fazendo a função aqui, ok? Então, vou criar aqui um novo circuito e nós vamos começar ele a partir do zero, ok? Então, vamos lá. Vou aqui criar circuitos, né? Então, vamos criar o circuito. Inicialmente, o que eu vou precisar? Vou precisar de um protoboard, né? Perceba que eu tenho um protoboard ali um pouquinho maior, então posso colocar aqui na opção todos, e ele vai aparecer todos os componentes, e dentre esses componentes eu tenho aí um protoboard um pouquinho maior, tá? Que é esse, certo? E vou pegar a placa Arduino, tá? Aqui tem os outros protoboards, ok? Então vamos começar a construir aqui o nosso circuito, né? Então o que que eu vou precisar? Aqui eu já posso voltar para os básicos, né? Vou precisar de um LED, então vou colocar o LED, certo? Coloquei o LED. Vou precisar de um botão, então vamos lá colocar o botão. Beleza? Vou precisar de um buzzer, né? Que é o nosso speaker ou alto-falante. O buzzer, né? Ou preso. Preso. Vou colocar ele também. Ok? Aqui eu peguei esse protoboard que tem um espaço maior, né? Que dá para a gente vincular tudo isso. Vamos lá ligar o GND. Eu já comentei com vocês que eu tenho a preferência do GND de usar a cor preta, né? É um padrão que não foi eu que criei, mas a maioria aí das questões de eletrônica utilizam, né? Ok? Como se fosse uma simbologia, né? E aí vou estar colocando, continuar aqui, vou estar ligando aqui
o botão. Pronto. Posso também alimentar... Opa! Posso aí estar alimentando o nosso buzzer. Eu vou até arrastar ele para ficar alinhadinho, ó, que bonitinho, certo? Vou estar colocando agora o resistor. Tá? Lembrando que o resistor ele sempre liga aqui, ó, no anodo, ok? Vou estar também colocando o GND nele. Tá? E aí agora, vou estar fazendo os 5 volts que vai entrar no botão, né? Então vamos lá, como a energia, geralmente a gente já dá um destaque na cor vermelha. Ok, vamos lá continuando, né? Jogou energia, beleza. Beleza, ligou. Agora a energia que sai vai ser controlada por uma porta, para saber se eu pressionei o botão ou não. O LED vai ser controlado por uma porta e o buzzer também controlado por uma porta, ok? Então vamos lá, vou colocar fios de cor diferentes para que tenha aí um destaque. Então vou estar utilizando aqui a porta 13 para controlar o momento que eu pressiono o botão, certo? Vou estar pegando aqui uma outra cor para ficar bem destacado. Vou estar usando aqui o verde para controlar o LED. E aí eu vou colocar ele na porta 2. Ou melhor, vou colocar na porta 3. Porque aí sobra espaço para mim ligar o buzzer, né? Vou pegar aqui uma outra cor. E vou estar ligando o buzzer. Gente, as cores aqui eu só estou diferenciando para ficar mais fácil a leitura, né? Para vocês entenderem que tem uma cor responsável para cada função, fica mais prático. Pronto. Agora vamos fazer aí a programação do circuito. Opa, só esqueci aqui, tá faltando um resistor, tá? Senão eu vou queimar o LED. E na verdade o resistor aqui é para dar fim de curso, para não dar retorno. Pronto. Vamos lá? Vamos começar a programação? Então vamos lá, código. Vou entrar na parte de texto, continuar e vamos lá. Vamos começar? Então, primeiramente eu vou precisar declarar aqui, vou criar um botão do tipo inteiro. Botão, por favor, não utilize acentuação. O botão vai ter o valor 13, porque eu falei que a porta vai ser 13. O buzzer, estamos ligando na porta 2, certo? Ok. Falta uma porta para a gente ligar o LED, né? O LED eu vou estar ligando aí na porta 3. Então, vamos lá. E aí vamos definir aqui a questão dos pinos, certo? Então, vamos lá. O pino de número 2, ele vai ser do tipo output, ele vai ser saída. Quem que vai ser o pino 2? O pino 2 vai ser o que acende o LED, certo? Temos aqui o pino 3. Oh, senhor, peraí, sem querer, estou ligando o caps lock. O pino 3 também vai ser de saída, que vai estar enviando informações para o buzzer, né? E o pino, o último pino aqui desse exemplo, né, que é o pino 13, ele vai ser do tipo input, porque o usuário vai estar pressionando ele o botão. Tá? Então é entrada, ao contrário dos outros, certo? Então vamos lá começar a programação. Bem simples, né? Então vamos lá. Minha preocupação é, primeiro, ele acender o LED. Então eu preciso saber se ele apertou o botão. Então, se digital read, ou seja, vai fazer a leitura da porta. E qual porta? Que é a porta botão, que a porta botão é o 13, certo? Ele vai ler o pino 13 e vai verificar. Se ele for igual a 0, significa que pressionou.
tá? Que seria a ideia do down, né? Lower, né? Baixo, ou seja, pressionou. Aí o que eu vou fazer? Digitar right 3, né? Que é o LED. Eu vou estar mandando ele ligar. E vou aproveitar, vou pedir para ele fazer um som, certo? Buzzer. Vamos pôr aqui, 400 e 100. Estou esquecendo de colocar os pontos e vírgulas no final de cada linha, né? Que eu vou fechar o bloco. E se não estiver pressionado, o que eu faço? Digitar o ponto right 3, que é o LED, né? Ele vai estar desligado. Tá? Como é uma linha só, não vai ser necessário estar abrindo e fechando bloco. Esse professor, se eu abrir e fechar bloco, não vai dar problema também não, ok? Vou mandar iniciar, vou tirar aqui a parte do código. Ao pressionar o botão é o 13. Acho que não está conectando aqui, hein? Vamos ver, teoricamente aqui está tudo ligado. Vamos refazer esse caminho aqui. Opa! Vamos lá, iniciar novamente. Pressionar o botão, acendeu o LED e fez o som. Certo? Ó, pressionou, acendeu o LED, então o erro estava aqui, que o circuito não estava muito bem encaixado, ligado, certo? Então, recapitulando, aqui entra uma voltagem de 5 volts, né? Aí é reduzida. A hora que eu pressiono o botão, ele passa e avisa lá para o pino 13. Com o if, eu verifico se o botão está pressionado. Está pressionado? Acenda o LED, right, liga e emite o tone, o buzzer, certo? Percebam aqui, ó, que o buzzer, né, é a variável aqui que está na porta 2, certo? Então, a programação, eu tenho 2 pinos de saída e um pino de entrada. A entrada sempre vai ser o botão. Saída porque vai sair o som para o speaker e vai sair o comando para ligar o LED, certo? E eu coloco um if para ver se vai deixar ligado, tá? Só que aí eu preciso colocar um else para desligar o LED, senão ele vai ficar aceso o tempo todo, ok? Vamos tentar fazer mais uma alteração aqui, ó. Vamos supor que eu coloco aqui int, ó, tem que parar a programação. Então eu coloco aqui int, a execução, desculpa, int LED igual a 3, ponto e vírgula, e aqui, ao invés de colocar 3, eu coloco LED. Tá? Vamos iniciar a execução, vou tirar o código para ter uma melhor visualização, clico, acendeu e apagou. Tá? Então eu posso colocar o 3 ou o LED, porque estão na mesma porta, certo? E se eu colocar então aqui, ó, aqui em vez de 13 eu coloco botão, em vez de 2 eu coloco buzzer, e em vez de 3 eu coloco LED. Vamos lá, executar, tirar o código, venho, clico e ele continua funcionando. Gente, o código é isso, a programação. Você vai melhorando e vai adaptando e vai criando, certo? E aí, novamente, eu peço desculpa, porque ontem, infelizmente, por problemas pessoais, eu não consegui fazer o encontro. Hoje eu estou fazendo a gravação, tá? Chateado, vou disponibilizar lá para vocês. E se tiver dúvida, gente, por gentileza, entrem via Correio Tech, tá? E já estou ansioso aí para terça-feira que vem o nosso próximo encontro da próxima agenda. Espero que tenha aí entendido, que não tenha dúvida. Se tiver, estou à disposição, ok? Bom final de semana a todos.